Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 3 de setembro e a igreja lembra de São Gregório Magno, o Papa da Igreja do século VI, início do século VII. São Gregório Magno, Magno quer dizer grande, foi um dos grandes papas da nossa igreja. Ele nasceu em Roma no ano 540, filho do senador romano e de uma mulher santa, Santa Sílvia. Seus pais eram muito ricos, mas viviam de uma forma muito cristã. Inclusive, ele tem duas tias, Santa Tarsila e Santa Emiliana. Então, uma família onde a santidade era constante, da sua mãe, as suas tias. Então, desde cedo, ele bebe da espiritualidade da sua família também. Depois de dedicar-se muito aos estudos, aos 30 anos ele vai ser nomeado pretor da cidade de Roma. Seria um cargo como um prefeito, um governador, e numa época onde as invasões bárbaras estavam acontecendo, a cidade de Roma estava sempre em perigo, então era um cargo de muita responsabilidade, de muita importância. Mas esse homem, que além de grande erudição, tinha uma grande piedade e uma vida de grandes virtudes cristãs, não desanima e vai exercê-lo com grande eficiência. Quando ele vai se sentindo cada vez mais atraído pela vida religiosa, você imagina, vamos dizer que socialmente, ele estava conseguindo um dos melhores cargos, estava no auge da sua carreira, mas se sentia atraído pelos monges beneditinos. Ele sentia o desejo de ser monge, de se entregar à vida religiosa. E com a morte do seu pai, ele vai poder se dedicar. Recebe de herança toda a fortuna da família, vai usar desses bens para construir mosteiros, fundar vários mosteiros, 6 mosteiros na Sicília, 1 mosteiro na cidade de Roma, dedicado a Santo André, e os restos do seu dinheiro ele distribui aos pobres. E quando, no ano de 575, ele entra para o mosteiro, uma doença estomacal vai impedir que ele fizesse o jejum junto com os outros monges. Primeira coisa que ele vai fazer, pedir a Deus, por favor, me cura. Eu quero ser curado porque eu não quero ser tratado de forma diferente. Eu quero fazer jejum junto com os outros. Então, dessa humildade desse homem, Deus ouve essa prece e ele é curado e se torna, vamos dizer, um monge com os outros, cumprindo todas as regras. Em 576 ele se torna abade e depois vai ser enviado para Constantinopla como embaixador do Papa. Lá ele vai exercer a sua missão, mas vivendo como monge, mesmo estando na corte, mesmo estando sendo recebido com todas as pompas como enviado do Papa, mas mantém toda a simplicidade, toda a frugalidade da sua vida, sendo um monge mesmo estando distante do mosteiro. E vai escrever, enquanto está em Constantinopla, os comentários ao livro de Jó, um dos comentários mais belos que nós temos, uma teologia muito profunda, reconhecida por todos, inclusive pelo São Tomás de Aquino, que diz que não tem nada a acrescentar aos estudos do São Gregório Magno. Em 590, ele vai ser eleito Papa por votação unânime, mas na sua humildade, na sua simplicidade, ele não quer ser eleito, então ele escreve ao imperador de Constantinopla e pede que ele rejeite a sua eleição. Não vai ser atendido e o imperador confirma essa eleição e ele tenta fugir para não ser coroado Papa. Mas quando ele se esconde, segundo a tradição, uma luz ilumina o seu esconderijo e ele vai ser milagrosamente encontrado.
Então vai governar a igreja por 14 anos. Vai ser ele que vai enviar os monges que vão começar a evangelizar a Inglaterra, entre eles, né, Santo Agostinho, conhecido como Santo Agostinho de Cantuária, que vai ser o grande evangelizador da Inglaterra. E continua na sua vida um exemplo total de humildade. Quando recebia louvores e elogios, respondia com as palavras de humildade. Escreveu a sua obra A Regra Pastoral, ou simplesmente Pastoral, que tratava dos deveres de um bispo. Esse livro se tornou um clássico, né? Porque em um certo ponto ele dizia: os bispos são os olhos do povo. Se os que governam o povo não têm luz, os que lhes são submetidos só podem cair em confusão, em erro. Então ele dizendo, né, da grande responsabilidade do pastor ao guiar seu rebanho. O verdadeiro pastor das almas é puro em seu pensamento, sabe aproximar-se de todos com verdadeira caridade. Eleva-se acima de todos pela contemplação de Deus. Então, é nesse sentido que ele vai dizer do poder e da autoridade. E a sua vida sempre na busca da santificação. Eu estou pronto, assim ele dizia numa carta, para ouvir todos aqueles que me quiserem fazer a caridade de uma repreensão. Considero como amigos só aqueles que possuírem a generosidade de indicar-me os meios de purificar minha alma das manchas que tem. Aqueles que vierem só para elogiar não são meus amigos. Então, esse é o grande São Gregório Magno. Teve também uma grande preocupação com os pobres, né? Como eu disse desde o início, os seus bens foram distribuídos aos pobres e continuou esse hábito de ajudar, de ir ao encontro dos pobres durante todo o seu pontificado. Convidava todos os dias 12 peregrinos à sua mesa e todos os dias ele servia esses peregrinos, esses pobres, esses mendigos. Diz, segundo uma tradição, que um dia o próprio Cristo foi um dos peregrinos que ele atendeu. Certa vez, um abade pediu uma ajuda monetária para seu convento, mas depois se arrependeu porque achou que pediu muito. E aí ele escreveu uma carta diminuindo o pedido em 2 vezes. E aí o São Gregório, constatando a virtude do abade, atendeu, dando tudo o que ele tinha pedido e ainda mais, por uma generosidade pessoal. E ele vai fazer reformas no canto litúrgico que nós vamos conhecer e vai chegar até nós, o canto gregoriano, né, cujas notas compassadas e solenes enchem as nossas catedrais, as nossas igrejas. Foi declarado santo logo que morreu, foi por aclamação popular, morreu no ano de 604. E ele foi o primeiro a fazer uso do termo servo dos servos para o Papa. Então, o Papa que a partir dele reconhece que é servo dos servos. Segundo o diácono Pedro, né, que o atendia, que o servia em todos os momentos, ele muitas vezes via o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre o Papa, enquanto ele fazia seus sermões, enquanto ele celebrava a Santa Missa. Então, por isso que quando a gente vê uma imagem do Santo Papa Gregório Magno, a gente vê uma pomba pousando sobre ele. Quando a gente fala dele, né, a gente sempre lembra do canto gregoriano, mas ele deixa também vários ensinamentos, vários estudos, vários textos escritos, uma perfeição na teologia. Um texto que a gente pode dizer: recebeste de graça, dai de graça. Vós podeis também, se o quiserdes, merecer este belo nome de mensageiros de Deus.
Com efeito, se cada um de vós, segundo as suas possibilidades, na medida em que tiver recebido a inspiração do céu, desviar o seu próximo do mal, se tornar a seu cuidado, trazê-lo para o bem, se recordar ao transviado do reino o castigo que o espera na eternidade, é evidente um mensageiro das santas palavras de Jesus. Que ninguém venha dizer: eu sou incapaz de instruir os outros, de o exortar. Façam, ao menos, o que vos é possível, para que um dia não vos peçam contas do talento recebido e mal conservado. Então, lembrando, né? Todos nós temos talentos. Deus deu a cada um de nós esses talentos e que nós não deixemos os nossos talentos escondidos. Essa é a mensagem que deixa para nós o São Gregório Magno, que celebramos neste dia. São Gregório Magno, intercedei por toda a Igreja.